Olá pessoal, chegamos à reta final do curso técnico em administração. Sou o professor Rogaciano Júnior e trabalharemos juntos a disciplina de Fundamentos de Economia. Primeiramente, entendermos o porquê existe a economia, por que estudar a economia, qual o objeto de estudo da economia. O objeto de estudo da economia é a escassez de recursos. E por que existe essa escassez de recursos? Por conta que as necessidades humanas são ilimitadas, os desejos dos seres humanos são ilimitados, porém os recursos são limitados, seja recursos produtivos, mão de obra, insumos, recursos financeiros. Então, diante contrapondo essa necessidade ilimitada e esses recursos disponíveis limitados, nós temos o problema da escassez, que é o objeto de estudo da economia. Temos aqui o conceito de economia. É a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade empregam recursos escassos na produção, de modo a distribuí-los entre a sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas que são limitadas. Então, esse conflito entre as necessidades e desejos limitados com os recursos limitados, ele traz o principal problema da economia de estudo, que é a escassez. E, consequentemente, a escassez, a necessidade de escolha. Essa necessidade de escolha, como eu tenho recursos limitados, eu preciso optar por quais são as melhores opções para que eu possa atender o maior número dessa demanda que é ilimitada, essa necessidades e desejos. Então surge a necessidade de escolha. Em qual meio produzir, qual produto, utilizando qual insumo, qual tecnologia. Todavia, pessoal, mesmo sabemos que as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos são limitados. Só que a escassez, ela somente existe se há demanda. Se não há demanda, não existe a escassez. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o veículo Ferrari, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Existe uma necessidade limitada por esse veículo Ferrari? Essa é uma pergunta. Tendo essa necessidade limitada, eu tenho recursos disponíveis aqui no estado para implantar uma montadora desse veículo? Tendo essa montadora, eu tenho mão de obra suficiente, qualificada, eu tenho que trazer de fora essa mão de obra, os insumos. Então, é esse questionamento. Só existe a escassez se houver uma necessidade limitada. Posso ter todos esses recursos produtivos, o meu meio, o público-alvo, ele tem um poder financeiro para poder fazer essa aquisição? Então fica esse questionamento. Temos aqui a definição de bem, como nós tratamos na economia, independente se for um produto, um serviço, nós denominamos como bem, que é tudo aquilo capaz de atender uma necessidade humana. Ele pode ser material ou imaterial. Como o próprio nome diz, os bens materiais eu posso ter físico, ele tem forma, tem peso, dimensões. E o imaterial, ele é abstrato. Então podemos dizer que todos os serviços são os bens imateriais. Então, chegamos aqui. Em qualquer sociedade encontramos os problemas econômicos fundamentais. Pessoal, por isso que eu trouxe isso na atividade integrada de vocês. Independente da sociedade, independente do mercado que vocês estejam inseridos e os produtos ou serviços que vocês colocaram no trabalho da atividade integrada, essas perguntas são fundamentais. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir? Então, a própria pergunta é autoexplicativa. O que e quanto produzir? O que produzir, voltando ao exemplo da Ferrari? Produzir Ferrari. Em qual quantidade eu vou produzir essa Ferrari? Qual é a demanda que eu tenho? Como produzir? Seguindo no mesmo exemplo, eu tenho tecnologia suficiente? Preciso importar equipamentos? Mão de obra? Insumos suficientes? Como que eu vou produzir isso? Trazendo equipamentos? Qual tecnologia utilizar? E para quem produzir, ou seja, para quem destinará essa produção? Eu tenho um mercado, eu tenho consumidores para que façam valer a pena trazer uma montadora do veículo Ferrari para cá? Outra, desejo. Imagino que inúmeros de nós temos desejos de ter uma Ferrari, mas temos poder aquisitivo para isso? Então, essa análise tem que ser feita. Por isso que esses problemas fundamentais encaixam perfeitamente em qualquer mercado que você esteja inserido. Então, é muito fácil entender o que, quanto e como e para quem produzir, que não seriam problemas se os recursos não fossem limitados. Para que eu teria esses questionamentos se os meus recursos, os meus insumos, minha mão de obra fosse limitada? Não teria problema. Eu tenho uma necessidade ilimitada e tenho recursos limitados.
Só que a realidade não é essa. Os recursos são sim limitados. Então, por isso, nós temos que responder essas perguntas, que são os problemas fundamentais da economia. Baseado nessas restrições, a economia deve optar dentre os bens a serem produzidos e os processos técnicos capazes de transformar os recursos escassos em produção. Então, voltamos mais uma vez na necessidade de escolha. Como eu tenho recursos limitados, tenho que fazer escolhas. Então, um conceito de ampla utilização na economia é o custo de oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade? Como nós já falamos da necessidade de escolha por conta dos recursos escassos, o custo de oportunidade é o que eu deixei na opção exemplo B para poder ter escolhido a opção A. Qual que é o custo de eu deixar isso? Vou dar um exemplo que isso podemos dizer que é do nosso dia a dia. Toda manhã, quando toca um despertador, está no horário de você levantar, você pensa, puxa, poderia dormir mais 10 minutos. O que vale a pena? Dormir mais 10 minutos e chegar atrasado no emprego ou levantar de imediato e chegar no horário? Qual que é o custo de oportunidade de você dormir mais 10 minutos, chegar descansado no trabalho e poder produzir muito mais do que chegar 10 minutos no horário? Então, esse é um exemplo de custo de oportunidade que está presente no nosso cotidiano. Qual seria o custo de oportunidade de vocês estarem aqui no curso técnico em administração? O que vocês deixaram? Qual é o retorno que vocês vão ter no futuro tendo essa habilitação em curso técnico em administração? Então, definir a economia como uma ciência preocupada com a escassez e o funcionamento dos mercados deixa um vasto campo de estudo. Então, por isso que naturalmente a economia é dividida entre microeconomia e macroeconomia. Não confundam micro e macro como a economia pequena e a economia grande. Temos o conceito de microeconomia, é a parte da economia que estuda o comportamento dos agentes econômicos definidos de forma específica. Por exemplo, o mercado de carros, seus produtos, seus compradores. Então percebam que a microeconomia é um estudo da economia por segmentos. Então, como o exemplo disse aqui, mercado de carros. Então eu falo dos produtores, dos consumidores, dos concorrentes. Então a microeconomia ela é segmentada, então ela complementa a macroeconomia. Então sabemos que os consumidores procuram maximizar sua satisfação ao optar por comprar determinados bens e serviços orientados pelas suas preferências e limitados pelos seus preços e a renda disponível para ele. E as empresas buscam maximizar seus lucros, limitados pela tecnologia de produção, a demanda e o ambiente de mercado. Com isso, a microeconomia procura explicar como os preços se formam, qual o nível de produção de cada empresa, qual o montante de investimentos e assim por diante. Então percebam mais uma vez que é por segmentos. Então ela não é pequenininha, ela segmenta. Para quem estiver que tomar uma decisão em determinado segmento, possam verificar tudo relacionado ao mercado que eles estão inseridos. O estudo da microeconomia enfoca principalmente comportamento dos consumidores, comportamento dos produtores e seus custos e análise da concorrência. Então é isso que nós já havíamos dito. Então a microeconomia segmenta por mercado, então ela estuda o comportamento dos compradores, dos consumidores, dos produtores e a sua relação de custos e formação de preço e também a concorrência, que influencia muito no mercado consumidor. Já a macroeconomia é a parte da economia que analisa o comportamento da atividade econômica como um todo e leva em conta a reação da maioria dos agentes econômicos. Então percebo que a macroeconomia não é economia grande, mas ela estuda a economia como um todo. Então ela é a junção dos segmentos que a microeconomia estuda. Então estuda basicamente o comportamento dos agregados econômicos, financeiros e sociais, tais como o PIB, a renda nacional, o nível de emprego e taxa de desemprego, índice de desenvolvimento humano. Perceba a importância da macroeconomia. Se você fosse analisar a nível do Brasil, o nível de emprego e taxa de desemprego, pense se você for analisar por mercado. Mercado de automóveis, qual que é a taxa de desemprego? Possivelmente vai ser diferente do taxa de desemprego da construção civil. E como equalizar isso? Qual que é a taxa realmente? Então, por isso que a macroeconomia é o conjunto, ela analisa o todo e é fundamental para a tomada de decisão dos investidores. Trouxe aqui o conceito de sistema econômico, que é a forma política, social e econômica pela qual está organizada a sociedade.
É um particular sistema de organização da produção, distribuição e consumo de todos os bens e serviços que as pessoas utilizam. Então, o sistema econômico eles podem ser dois, sendo eles sistema capitalista, que é o que nós estamos inseridos, e o sistema socialista. Qual que é a diferença entre esses dois sistemas? O sistema capitalista é regido pelas forças de mercado, predominando a livre iniciativa e a propriedade privada dos fatores de produção. Ou seja, o próprio mercado se regula. Não existe um agente que vai e determina as regras de negócio, as regras de mercado. Então, o mercado se autorregula, diferente do sistema socialista, onde as questões econômicas fundamentais são resolvidas por um órgão central de planejamento, predominando a propriedade pública dos fatores de produção. Então, as decisões, a manipulação do mercado, ela é centralizada. Temos a definição de demanda, que nada mais é que a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir. Então, eu chamo de demanda o que nós, seres humanos, necessitamos, desejamos e queremos. Então, esse é o conceito de demanda. Então, a teoria da demanda, também dizendo como a lei da demanda, ela estuda quais fatores variáveis implicam na alteração da demanda. Então, o que, em outras palavras, se o preço aumentar de um determinado bem e nenhuma outra variável se alterar, a tendência é que a demanda reduza. Assim como se determinado valor de determinado bem reduza, a tendência é que a demanda aumente. Vou trazer aqui com exemplos para você. Continuando na teoria da demanda, ela se concentra em 4 fatores determinantes: o preço do próprio bem, os preços dos produtos relacionados, a renda dos consumidores e suas preferências. Então, essas são as principais variáveis. Então, pensando que alterando somente a variável do preço, mantendo todas as outras, a tendência é que no aumento do valor, tende-se a demanda a reduzir. Reduzindo o valor, a tendência é que a demanda aumente. Temos aqui também que produtos relacionados podem ser influenciados pela alta ou baixa de alguns produtos. Temos como exemplo aqui as passagens aéreas. Havendo uma redução no valor dessas passagens aéreas, a tendência é que produtos relacionados como hospedagens também cresçam a demanda. Mais pessoas viajando, mais a necessidade de hospedagens. Assim como também quando reduz o valor de um bem aumentando o seu consumo, pode reduzir de outros bens que são substitutos. Aqui eu tenho um exemplo, trouxe um exemplo da carne vermelha. Baixando o valor da carne vermelha e aumentando o seu consumo, naturalmente reduz o consumo das outras carnes, seja carne suína, carne de frango. No caso específico da renda dos consumidores, se aumentasse, eles poderiam reduzir a demanda por certos bens chamados inferiores. Voltando ao exemplo das viagens, passagens aéreas, né? Se eleva a renda do consumidor e o valor dos bens são estabilizados, pensando em uma viagem, a tendência aumentou a renda, ele buscar passagens aéreas, viajar de avião. Em consequência disso, reduz as passagens rodoviárias. Então, percebam que, aumentando também a renda do consumidor, mesmo não tendo variação no preço, pode-se ter essa interferência no mercado. Elasticidade de demanda. Então, o conceito de elasticidade tem um papel importante na análise da demanda e das decisões empresariais. Ele visa mensurar a sensibilidade da quantidade comprada às alterações das variáveis que determinam a demanda. Então, é isso que eu acabei de dizer. A elasticidade ela demonstra de que forma aumenta essa demanda do mercado com a alteração de algumas variáveis. Há 3 fatores não mutuamente exclusivos que influenciam a elasticidade da demanda: peso no orçamento, concorrência ou existência de substitutos, necessidades ou essencialidade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Peso no orçamento, pessoal. Vamos pensar que houve um aumento de 15% no valor do sal e no valor do combustível. E ambos os produtos são de consumo seu. Pensando que você consome R$10 por mês de sal, um aumento de 15%, a diferença é de R$1,50. Que você consuma R$300 de combustível, 15%, a diferença de R$45. Qual que é o impacto maior no seu orçamento? O que tem mais peso no seu orçamento? Percebo que ambos subiram 15%, mas o que mais impacta no seu orçamento é o combustível. Então, esse é um dos fatores que influenciam na elasticidade da demanda.
Concorrência ou existência de substitutos. Existem bens que não existe concorrência, não existe outros fornecedores. E uma alteração de valor nele não vai reduzir em tamanha quantidade a sua demanda. Vamos dar um exemplo aqui de água potável. Havendo um aumento no valor do metro cúbico da água potável, não há uma redução extrema da sua demanda. Claro, as pessoas tendem a diminuir o desperdício, mas ninguém deixa de tomar água, ninguém deixa de tomar banho por conta que a água está mais cara. Então essa é a diferença. Assim também como temos produtos substitutos, mas que a fidelidade a determinada marca não permite essa alteração tão grande na demanda. Um exemplo para quem está acostumado e gosta de consumir a marca Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola, com o aumento de preço, dificilmente ele vai deixar de tomar Coca-Cola para tomar um outro refrigerante. Necessidade ou essencialidade. Trouxe o exemplo de remédios. Havendo uma alta no preço dos remédios, a redução da demanda é mínima. Por quê? Porque o remédio é essencial para a sobrevivência de determinadas pessoas que estão fazendo um tratamento. Então, dificilmente ela vai deixar de comprar o remédio por conta do seu valor. Ela vai diminuir a demanda para outros bens menos importantes do que esse do remédio, que é essencial. Então, já falamos de demanda, agora vamos falar oferta, que é outra ponta, que é a parte dos produtores, dos vendedores. Então, a oferta pode ser definida como as várias quantidades de um determinado bem ou serviço que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Além do preço do bem, a disposição de ofertar é influenciada por outros fatores: a tecnologia de produção da empresa, os preços dos insumos, os preços dos bens substitutos e complementares do lado da oferta. Então, percebam que assim, eu posso querer ofertar Ferrari para Mato Grosso do Sul, mas se eu não tenho tecnologia suficiente, se os insumos, os preços são elevadíssimos por padrão do mercado, né? Preço dos bens substitutos são muito inferiores, de que adianta eu ofertar a Ferrari aqui em Mato Grosso do Sul? O número de concorrentes no mercado, as expectativas quanto ao futuro nos negócios, os tributos, subsídios, a regulamentação. Então, quando eu tenho subsídio de para algum bem, na produção desse bem, reduz o meu custo. Logo, eu tenho uma margem maior, eu tenho um retorno maior. E isso, a tendência é que me incentive a maior oferta desse bem. Se tudo mais permanecer constante, a disposição de ofertar um dado bem ou serviço relaciona-se positivamente com o seu preço. Isso porque os preços maiores fazem com que vale a pena produzir mais, pois suplantam o custo de oportunidade dos insumos e das alternativas da empresa. Então vamos falar de elasticidade da oferta, que segue o mesmo sentido da elasticidade de demanda, que é mensurar e demonstrar a variação da oferta de acordo com a variação de algumas das variáveis envolvidas na oferta. Percebam que tem uma diferença com a demanda, porque a oferta ela é mais sensível a longo prazo do que a curto prazo. Temos um exemplo aqui no segmento de imóveis. Pense você no seu município, tem uma alta no valor dos imóveis. Pensando como ofertante, aumentou 15% o valor dos imóveis, a tendência é que a oferta desses bens aumentem. Só que se aumentou nessa semana, na próxima semana vocês não vão identificar novos condomínios, novos prédios, ou empreendimentos de construtoras. Nem no primeiro mês, no segundo mês. Depois de 3, 4 meses vocês vão perceber isso. Então, a longo prazo que tem a maior sensibilidade da oferta. Temos um outro exemplo aqui também, o preço da gasolina. Teve uma alta no preço da gasolina. Na semana seguinte não vai ter uma maior oferta de veículos mais econômicos. Mas sim, depois de um mês, 2 meses, e em seguida, mantendo essa alta do combustível, aumenta-se a oferta de produtos mais econômicos. Porque a tendência aumentou o preço do combustível, a tendência da demanda é reduzir o consumo. Para reduzir o consumo, necessidade da troca do veículo. Mais uma vez eu trouxe aqui o custo de oportunidade, custo da empresa e análise do ponto de equilíbrio. Então, a hipótese básica que norteia o estudo da microeconomia, a de que as empresas visam maximizar seus lucros, implica que busquem elevar as receitas e reduzir o custo de suas operações. Então percebam, quando aumenta o preço, a tendência é que os ofertantes queiram aumentar sua oferta. Mas nós sabemos também que
um aumento no preço reduz a sua demanda. Então, como manter esse equilíbrio, sendo que as empresas procuram maximizar seus lucros? Então, temos que reduzir custos, aumentar essa margem. E o ponto de equilíbrio, ele trabalha com isso. O ponto de equilíbrio, ele demonstra qual a quantidade mínima que você tem que vender de determinado bem para que cubra todos os seus custos. E a partir daí você comece a ter lucros. Uma questão sempre presente na administração de uma empresa diz respeito à identificação da quantidade mínima de produção e vendas, a um certo preço que permitirá obter lucros. A análise do ponto de equilíbrio ajuda a esclarecer essa questão e exige a divisão dos custos empresariais entre fixos e variáveis. Por que entre fixos e variáveis? Porque os custos fixos são aqueles que não variam com o nível da produção. Independente da minha produção, o aluguel do prédio da fábrica é o mesmo valor. Ao contrário dos produtos envolvidos na produção de determinado bem, que são os custos variáveis, que eles se modificam, aumentam ou diminuem de acordo com a quantidade produzida. Trouxe aqui para vocês a fórmula do ponto de equilíbrio, uma fórmula muito simples, onde eu tenho que encontrar a quantidade mínima, que nesse caso é representada pela letra Q maiúscula. Onde, para encontrar essa quantidade mínima, eu tenho que dividir os meus custos fixos totais pela diferença entre o meu preço de venda e meus custos variáveis. Vou trazer aqui para vocês um exemplo. Ilustrando como funciona o ponto de equilíbrio, vamos pensar numa instituição de ensino que, ao ofertar um determinado curso, precisa identificar qual o número mínimo de alunos para poder ser viável a oferta desse curso. Então aqui, de forma simples, nós temos dois custos. Custo com salários dos professores e aluguel das instalações e os custos decorrentes da impressão de material didático utilizado pelos alunos. Facilmente percebemos que os custos com salários dos professores e aluguel das instalações são os custos fixos, porque eu não pago o salário dos professores pelo número de alunos, e sim pelo número de horas, o tempo que ele está disponível. E o aluguel também das instalações eu não pago por aluno, eu pago por ambiente. Já os custos decorrentes da impressão do material didático utilizado pelos alunos, ele varia de acordo com a quantidade de alunos. Se eu tenho 10 alunos, não tem por que eu imprimir 20 apostilas. O material didático tem que ser para 10 alunos. Traduzindo isso em números para ficar mais fácil de enxergar, então suponha que o custo do aluguel do imóvel, somado aos salários dos professores, seja R$ 9.000 por mês. Que o custo do material didático seja R$ 100 em média por aluno e por mês. E o preço da mensalidade pago pelo aluno, que é a minha receita, seja de R$ 400. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Qual a quantidade mínima de alunos que eu tenho que ter para poder cobrir os meus custos fixos e a partir daí ter lucros? Colocando na fórmula, então eu tenho aqui R$ 9.000 que são os custos fixos, a diferença entre o meu preço de venda, que é os R$ 400, menos o custo variável, R$ 300, então eu tenho uma quantidade mínima de alunos, 30 alunos. Então o meu ponto de equilíbrio dessa empresa são 30 alunos. Com 30 alunos por mês, ela estará cobrindo todos os seus custos fixos e variáveis. Ou seja, para que a empresa obtenha lucro, ela tem que ter mais de 30 alunos. Então, um exemplo, se ela quer ter R$ 4.000 mês de lucro, então ela tem que ter no mínimo 40 alunos. Temos aqui a definição de mercado. Então, entende-se por mercado um local ou contexto em que compradores e vendedores de bens, serviços ou recursos estabelecem um contato e realizam transações. Pessoal, com a globalização, com o crescimento, o surgimento da internet, esse mercado não é mais físico. Essas transações podem ser feitas de qualquer lugar onde ambos estejam fazendo essa negociação. Então, não é necessariamente um ambiente físico. Falando de mercado, nós temos as estruturas de mercado, que é a concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. Vamos ver com mais detalhes. A concorrência perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de empresas, de tal modo que uma empresa isoladamente não afeta os níveis de oferta do mercado e, consequentemente, o preço de equilíbrio. Então, a concorrência perfeita, eu tenho um número grande de fornecedores, de vendedores e um número grande de consumidores, onde cada um desses produtores representa uma pequena parcela do mercado. Ou seja, qualquer interferência que ele queira, ele não consegue sozinho. Se ele aumentar o preço, não aumenta o preço de mercado. Se ele diminuir, não diminui o preço de mercado. Então esse é o ambiente da concorrência perfeita. O próprio mercado se regula e faz o controle desses valores.
As principais características da concorrência perfeita: transacionam um bem padronizado, não há diferenças relevantes de marca ou de origem, há livre entrada para as empresas que quiserem passar a operar e há muitas empresas produzindo, todas pequenas em relação ao mercado total. Então, é isso que eu acabei de dizer. Então, os produtores, os vendedores, a quantidade é muito grande, então ela não tem essa influência no mercado. Já o monopólio é um mercado que apresenta de um lado uma única empresa com domínio total da oferta e de outro lado todos os consumidores. Então vamos dar um exemplo aqui da empresa de saneamento, de fornecimento de água. É um monopólio porque pensa a dificuldade em termos duas empresas fornecendo água potável. Ou outro exemplo, um gás encanado. Como que eu vou fazer? Para escolher em qual empresa. Então não há espaço no mercado. Então existe um monopólio por conta da falta de espaço no mercado e a legislação. Então, em geral, o monopólio surge a três causas básicas: o tamanho do mercado, a legislação e a inovação tecnológica. E temos também o oligopólio, que é um mercado caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado. Então, também podemos dar um exemplo aqui, o mercado de telefonia móvel. Não tem espaço para mais outras empresas. Então, são poucas empresas que dominam o mercado. Isso não é irregular, diferente de um grupo de empresas que formam preço conjunto, que é a formação de cartel. Então, o oligopólio existe por algumas limitações. Pessoal, chegamos ao término dessa aula de Fundamentos de Economia. Espero ter contribuído com vocês no curso de Técnicos em Administração. Quero que fique claro para vocês que só existe o estudo da economia por conta da escassez, e a escassez existe por conta das necessidades e desejos limitados e fatores produtivos limitados. Percebam que existe uma diferença entre escassez e pobreza, onde não existe recursos para isso. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço.